Salve, salve galera! Salve, salve! Sejam muito bem-vindos ao canal Raiza Simplício. Antes da gente começar, vou pedir aquela moral de vocês para vocês se inscreverem aqui no canal e deixarem também aquele like que é muito importante pra gente aqui. Então, galera, deixa aquele like, ó. Hoje muita coisa acontecendo, teve a apresentação oficial do Paulo Souza, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre Pires da Mota, sobre Andreas Pereira, sobre reforços, vamos trazer para vocês várias novidades e várias notícias. Começando pelo Paulo Souza, o Paulo Souza que foi apresentado hoje oficialmente como novo técnico do Flamengo. Deu entrevista coletiva, muito boa a entrevista coletiva do Paulo Souza, falou sobre tática, fez certas cobranças ali, ele disse que o Flamengo precisa de mais competitividade interna. Eu tenho certeza que o torcedor concordou com o Paulo Souza. Antes de falar sobre a coletiva dele, vou trazer para vocês uma notícia que eu dei hoje mais cedo, para quem me acompanha em outras redes sociais, né? O Paulo Souza já chegou fazendo alguns pedidos à diretoria do Flamengo. Pediu aquele telão, né, para poder mostrar ali os lances, corrigir durante o treino. E um dos pedidos dele também, na verdade, uma exigência para a diretoria, foi o seguinte: que todos os jogadores almocem no CT todos os dias. Então foi um pedido especial, né, na verdade uma exigência do Paulo Souza. Ele exigiu isso, né, da diretoria, que vire uma regra, que os jogadores almocem todos os dias no centro de treinamento, né, no CT, almocem juntos no CT. O intuito dele é unir ainda mais o elenco, né, ter uma comunhão grande do elenco durante a temporada. Ele vê isso de extrema importância. Então, uma exigência aí que ele fez para a diretoria para que se imponha essa regra que começou a valer. Já essa semana o Flamengo foi trabalhando em pré-temporada, fez, né, uma bateria de jogadores, passaram por uma bateria de exames hoje, bateram um papo com o Paulo Souza. O Paulo Souza falou muito sobre essa questão da força do elenco e da necessidade dessa competitividade dentro do elenco. Então, a programação da semana ficou o seguinte: nesta segunda-feira foram atividades em tempo integral, bateria de exames, testes físicos e etc. No restante da semana, né, treinos no período da manhã. Os jogadores se apresentam às 8 da manhã no Ninho do Urubu, né, fazem as atividades, almoçam e depois estão liberados. Então, aí essa agenda da primeira semana, né? O Mateuzinho, infelizmente, o Mateuzinho testou positivo para Covid e vai ficar aí de quarentena pelos próximos 5 dias, que é o novo protocolo do Flamengo. O novo protocolo do Flamengo é o seguinte: quem testar positivo e tiver assintomático tem que ficar 5 dias afastados, né? Agora, quem testar positivo e tiver com sintomas, fica 7 dias de isolamento, de quarentena. Então, o período diminuiu. O Mateuzinho, por exemplo, vai perder aí a semana, mas no final de semana ou na próxima segunda-feira ele já estará à disposição novamente do técnico Paulo Souza, que se apresentou hoje, falou muito sobre competição interna, falou de tática, falou bastante sobre tática, falou sobre Bruno Henrique, Gabigol e Pedro juntos. Ele disse que pretende, em alguns jogos, utilizar sim os três, Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, né? Vai ser interessante ver como é que ele vai fazer isso, fazer para jogar esses 3 jogadores. Mas ele falou muito sobre o que ele quer da equipe. Beleza, galera? É isso, né? E aí, outros assuntos agora que eu sei que vocês estão loucos para saber em relação a reforços. O Marcos Braz confirmou que o Flamengo quer comprar o Andreas Pereira junto ao Manchester United. O grande problema é que o Andreas, né, o passe fixado dele está em 20 milhões de euros, mais de 128 milhões de reais, é muita grana. O Flamengo não pretende, tá? O Flamengo não pretende pagar esse valor. A ideia do Flamengo é negociar com o Manchester United um valor abaixo dos 10 milhões de euros.
e o Andreas Pereira também já externou o desejo que ele tem de ficar no Flamengo. Ele prefere fazer uma história no Flamengo, construir uma história no Flamengo, do que ficar sendo emprestado, pulando de galho em galho no futebol europeu. Então ele entende que para a carreira dele, ficar no Flamengo é mais interessante do que de correr o risco voltar para a Europa e ficar de galho em galho. Quem não quer vir para o Brasil, na verdade voltar ao Brasil de maneira nenhuma, é o zagueiro Pablo Mari, campeão brasileiro e da Libertadores com o Flamengo em 2019. O Pablo Mari não tem essa vontade de voltar ao Brasil, tá? E o próprio Marcos Braz confirmou isso na entrevista coletiva. O Mari, que não vem sendo utilizado no Arsenal, ele ficou ali nessa temporada, se lesionou, jogou muito pouco. Ele tem 3 jogos só com a camisa do Arsenal nessa temporada, só foi utilizado em 3 partidas. Não deve ficar no Arsenal, tá? O staff dele tá trabalhando em situações para ele na Espanha e também na Itália. Não deve ficar no Arsenal, mas voltar para o Brasil não está entre as opções do Pablo Mari. Se tivesse, certamente o Flamengo tentaria o retorno do Pablo Mari. Mas repetindo, hoje não é a intenção do Pablo Mari. Falando de Pires da Mota, né? O Pires está com uma situação muito bem encaminhada para ser o novo reforço do Cerro Porteño, tá? Faltam alguns detalhes que devem ser ajustados entre hoje e amanhã, mas muito em breve a expectativa é essa, de que o Pires seja anunciado como novo reforço do Cerro. Aí ele vai em definitivo, tá? Não emprestado, porque o Flamengo, desde o início, o Cerro e o Libertad procuraram o Flamengo, né? Desde o início, o Flamengo deixou claro que o Pires só sairia vendido, que o Flamengo não emprestaria o Pires, que tem contrato com o Flamengo só até dezembro deste ano. Então essa aí é a situação do Pires. Valeu, galera! Grande beijo para vocês, ó, deixem aquele like aqui e deixem sugestões também do que vocês querem ver aqui no nosso canal.